Sejam então bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Herdse Desportivo. Continuamos a olhar para a última época da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, num balanço onde falamos com alguns dos protagonistas de uma época que recentemente chegou ao final, sendo que desta feita contamos em estúdio com Eduardo Fortes, ele que conduziu o Torres Novas ao 5º lugar, apenas um ponto da 4ª posição, que ficou na posse do Coruchense. Foi uma temporada positiva, exemplo do trabalho global que Eduardo Fortes fez no Torres Novas, ele que fica por mérito próprio na história do histórico emblema torrejano, desde logo pelas conquistas da Taça Ribatejo, também da Supertaça Dr. Alves Vieira, dois marcos que muito dizem sobre a qualidade do trabalho que foi feito. Eduardo, boa noite, muito obrigado pela presença, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela pronta disponibilidade para aceitar este convite. Eduardo, eu começava por olhar para estas últimas 3 épocas, mais coisa, menos coisa, e efetivamente destacar a Taça Ribatejo, a Supertaça do Dr. Alves Vieira, que daqui a 10, 20, 30 anos será aquilo que as pessoas vão olhar, títulos. E nesse aspecto temos Eduardo Fortes, que fica na história do Torres Novas. Só isso já fez esta passagem pelo Torres Novas valer a pena? Boa noite e agradeço desde mais também o convite. Sem dúvida, é um marco e é aquilo que se costuma dizer, os troféus ficam na história e como o Feliciano disse bem, daqui a 10, 20 anos provavelmente irão falar nesses mesmos troféus e nessas conquistas. Sem dúvida nenhuma que foram 3 épocas muito produtivas para mim. Sinto-me mais treinador hoje do que antes de entrar em Torres Novas e os números falam por si, como é lógico, porque daquilo que nos foi pedido, penso que foi plenamente alcançado. Eduardo, pronto, vou ser claro, e até porque nós fomos falando praticamente todas as semanas desta temporada, para quem não acompanhou o dia-a-dia do Torres Novas, esta saída do Eduardo do Torres Novas foi uma surpresa. Também apanhou o próprio Eduardo Fortes de surpresa? Digamos que a determinada altura sim, porque foi o que me deixou também na altura um bocado triste da forma como não houve se calhar a transparência para lidar com a situação, uma vez que sensivelmente 15 dias, 20 dias antes de me ser anunciado que não seria o treinador, os meus adjuntos, 2 deles que são de Torres Novas e tinham falado comigo e a tentar que eu percebesse a importância de ficar mais uma época e ficarmos todos mais uma época com esta direção, uma vez que a direção também iria terminar o mandato e tendo mais um ano de mandato, o objetivo seria terminarmos todos na mesma altura e claro que eu, sabendo disto por parte dos meus adjuntos, sabendo que teriam havido conversas também, neste caso com o Presidente, e que ela era conhecedora também desta situação, é lógico que foi uma surpresa para mim, porque eles sensibilizaram-me dessa forma a eu repensar a minha posição e admitir a possibilidade de ficar mais uma época ligado ao clube. As coisas estavam bem encaminhadas para isso, até porque já estávamos a projetar também aquilo que podíamos fazer em relação à próxima época para melhorar, uma vez que praticamente era certo que quase todos os jogadores que nos interessassem iriam ficar e seria a base do Torres Novas. E depois recebo essa informação e claro que na altura fiquei bastante surpreendido, porque admiti até eles próprios que não estava à espera, depois destas conversas todas não estava de todo à espera que a direção tomasse essa posição, mas como é lógico, e eu sou uma pessoa que normalmente aceito as coisas com alguma naturalidade e tive que aceitar
com essa naturalidade e tentando esclarecer depois também perante as pessoas para que não fiquem aqui mal entendidos, e saímos todos a bem, porque, como disse, a direção é soberana e entendeu por bem que terminava ali os meus préstimos com o Desportivo de Torres Novas e claramente que temos que aceitar e olhar para o futuro. Mas ficou a percepção de que foi a decisão da direção ou de alguém da direção que até se pode ter sobreposto à própria Presidente? Sim, claramente que sim, até porque eu tinha conhecimento que a própria Presidente que manifestava a vontade que eu continuasse e que nós continuássemos com a equipa. Daí a minha maior surpresa, porque é o órgão máximo, neste caso do clube, e daí a minha surpresa pela tomada de posição da direção, porque provavelmente, e depois vamos conversando e vamos percebendo também mais ou menos o que é que terá acontecido, e é perfeitamente normal que houvesse uma ou duas pessoas que não quisessem a continuidade, neste caso do Eduardo Fortes, e é como digo, depois se houve pressão ou não para que isso acontecesse, claro que eu não estava nessas reuniões. A verdade é que foi uma decisão tomada por toda a direção, porque foi toda a direção que se juntou numa reunião comigo para me comunicar. Pronto, a verdade, Eduardo, e falando em factos, é que a partir do momento em que se tornou pública essa decisão da direção, os resultados da equipa sénior sofreram ali algum abalo. Isto traduziu também alguma surpresa, algum descontentamento dos jogadores ao saberem que o treinador ia sair? Eu penso que inicialmente terá sido uma surpresa para todos, e quer queiramos, quer não, e nós nestas coisas do futebol sabemos que nunca conseguimos agradar a toda a gente, e neste caso falando dos jogadores, eu senti de facto que houve ali, principalmente em 2 jogos, que a equipa abanou um bocadinho. Terá sido influência ou não dessa informação. A verdade é que a equipa não correspondeu à exigência desses 2 jogos em momentos cruciais para aquilo que era o nosso último objetivo, que era garantir o 4º lugar, e deixamos fugir essa possibilidade precisamente porque acho que nesses 2 jogos em concreto a equipa não fez tudo o que podia para conseguir um resultado positivo. Se foi derivado a isto ou não, acredito que sim, porque quer queiramos, quer não, é uma situação que causa sempre alguma instabilidade no grupo, apesar de o grupo continuar unido e continuar junto até final, e também congratulo-me com isso, porque não é fácil numa prova destas de regularidade conseguir, com um plantel de inicialmente 25 jogadores, saiu um jogador a determinada altura, mas já tinha entrado outro também mais tarde, e terminar com 25 jogadores, claro que a mim pessoalmente me deixa bastante satisfeito, até porque fizemos um convívio no final da época, na última semana, em que nos deslocamos todos à Nazaré, e sem dúvida nenhuma que me deixou bastante agradado ter ali 23 jogadores, 2 deles por impossibilidade profissional não conseguiram estar, e isso, como é lógico para uma equipa técnica, é um motivo de orgulho. O treinador, a equipa técnica tiveram todo o apoio diretivo durante esta temporada? Todo o apoio que uma equipa técnica deve ter por parte da direção? Sim, nós sentimos que ao longo destas 3 épocas melhoramos em muitos setores. Claro que nós queríamos sempre melhor, queríamos sempre mais, mas eu pessoalmente não me posso queixar de maneira nenhuma, até porque foi um clube que me acolheu sempre muito bem, tanto em termos diretivos como a própria massa associativa, a quem aproveito também para agradecer todo o apoio. Senti-me em casa desde o primeiro momento em que cheguei a Torres Novas. Antes de eu aceitar este projeto e de aceitar este convite,
falei com algumas pessoas que já tinham estado em Torres Novas, falei com algumas pessoas que conheciam as pessoas de Torres Novas e muito sinceramente aquilo que me diziam era que iria ter muitos problemas para dar continuidade ao meu trabalho à frente do Torres Novas. A verdade é que as coisas correram bem e, como digo, foram 3 épocas muito boas, muito produtivas na minha opinião, em que crescemos em vários sentidos, estabilizamos também a equipa no escalão maior do distrital, que era aquilo que me foi pedido, digamos que quando eu ingressei no Torres Novas, uma vez que a situação era uma situação um bocado crítica e pronto, e depois a cereja no topo do bolo, sem dúvida nenhuma, que foram as conquistas dos troféus. Pronto, e não quer demais recordar, está em causa a Taça Ribatejo, também a Supertaça do Dr. Alves Vieira. Estamos a falar do Torres Novas, que é o clube mais titulado à escala distrital em Santarém. Durante este período, nunca foi possível tentar que o Torres Novas pudesse dar o salto mais além? Ou seja, o clube estruturalmente, ao nível da organização, não tinha possibilidades de lutar por uma subida de divisão? Neste momento, acredito que não. Faltavam muitas coisas importantes para que o clube pudesse ambicionar para uma situação destas. E penso que não seria de maneira nenhuma proveitoso para o clube se eventualmente a equipa tivesse capacidade para subir por ela só. Penso que não seria de todo bom para o clube, bom para a cidade, uma vez que faltam efetivamente muitas coisas para que o clube possa estabilizar no outro patamar. Sem dúvida que, para mim, pessoalmente, senti que era importante andar ali no grupo da frente e daí nós colocarmos o objetivo nesta época de ficar no grupo dos 5 primeiros e de andar no grupo dos 5 primeiros e foi de facto importante, porque mantivemos sempre o apoio do público e o público perto de nós também. Nós sentimos isso, até porque já referenciei várias vezes que é um clube com umas características um bocado especiais e diferentes da maior parte dos clubes aqui à volta, uma vez que maioritariamente é composto por jogadores da terra e ainda há aquele bairrismo, ainda há aquela união por serem muito próximos e isso, como é lógico, a mim também me dá um prazer enorme trabalhar com equipas com esta estrutura, uma vez que o meu percurso ao longo dos anos tem sido, desde que iniciei os trabalhos no União de Tomar também, e a passagem pelo Ferreira de Zeza tem sido muito na base da prata da casa, dar oportunidade aos jogadores da formação e foi uma forma também nestes 3 anos de dar continuidade a esse percurso. Muito bem, então Eduardo, falando da prestação propriamente dita, este quinto lugar e ficar dentro dos 5 primeiros era efetivamente o objetivo. Este quinto lugar ainda assim sabe a pouco? Ou é mesmo a lógica do trabalho que foi realizado? É assim, é como digo, a tabela classificativa não engana e por muito que nós queiramos argumentar, como disse, é uma prova de regularidade e nós não conseguimos, apesar de termos ali uma altura da época muito regular em que tivemos resultados muito constantes positivamente, não conseguimos nesta reta final garantir aquilo que nós pretendíamos e que nos dava a possibilidade de ficar com esse 4º lugar. Claro que foi uma época um bocado atípica, porque o grupo dos 4, 5 primeiros conseguiram uma pontuação que há muito não se via nos últimos anos. O próprio Desportivo de Torres Novas, penso que sensivelmente, eu não posso precisar, mas há 12, 13 anos que não conseguia uma classificação com tantos pontos, e isso, claro que chegando ao final e olhando para trás e percebendo que aqui e ali fomos deixando alguns pontos
que neste final e na contagem final nos fariam falta para esse objetivo, uma vez que foi por uma diferença de um ponto. Até à última jornada tivemos com a possibilidade de garantir o quarto lugar até ao minuto 98, salvo erro. Claro que aí deixa-nos alguma tristeza por não o conseguirmos, mas há outros fatores também que nos deixam e que nos dão muito orgulho. O caso para mim, continuo a dizer que o prémio de melhor marcador não é um prémio individual, é um prémio coletivo, porque a equipa trabalhou para que o jogador conseguisse obter estes golos. Nós, ao longo destas 3 épocas, metemos o Percy como terceiro classificado nos melhores marcadores com 16 golos, na época seguinte o Miguel com 18 e nesta época o Miguel com 27 golos marcados, o que para mim, pessoalmente, é motivo de orgulho também, uma vez que às vezes somos um bocado apelidados de ser uma equipa técnica muito defensiva e conseguimos meter sempre jogadores nos melhores marcadores e à exceção da primeira época em que o score ali não foi aquilo que nós pretendíamos, uma vez também que já apanhamos a equipa na quinta jornada e já com 4 jornadas de corridas tinha 15 golos sofridos e aí foi um bocado atípico essa em que marcamos 45 e sofremos 59, mas se tirarmos esses 15 das primeiras 4 jornadas havia ali um equilíbrio. De resto conseguimos sempre marcar mais golos do que sofrer. Claro que eu quereria sofrer menos golos, como é lógico, mas a verdade é que somos uma equipa que joga para ganhar em qualquer campo e está demonstrado também nos números. Eduardo, perante um jogador como Miguel, efetivamente, e os números mostram isso mesmo, aqui a equipa adapta-se às características dele ou é ao contrário? Porque está aqui em causa um verdadeiro abono de família que faz a diferença no campeonato distrital. Como é que é integrar na equipa um jogador com estas características? Assim, a minha forma de trabalhar é sempre de acordo com as características dos jogadores que tenho à minha disposição e eu tenho que me adaptar e esse é o meu trabalho também, adaptar-me às características dos jogadores que tenho à minha disposição. Nós jogamos em variadíssimas vezes diferente da forma como encarávamos os nossos adversários, com sistemas táticos completamente diferentes, mais ofensivos, mais defensivos, e nós, é a nossa função, como disse, adaptar as características destes jogadores e adaptar o resto dos jogadores também para podermos tirar partido disso e foi isso que fizemos ao longo destes tempos também, atendendo a que pronto, o Miguel é um jogador referenciado, como sabe, um jogador acima da média neste distrital e sem dúvida nenhuma que é um jogador que faz a diferença. Mas não foi só o Miguel, eu acabei de falar também na primeira época que tínhamos o Percy, também um jogador com características muito específicas também, em que nós conseguíamos adaptar a equipa de uma forma para tirarmos mais rendimento desse jogador. Depois, com a saída do Percy, tivemos ali algumas dificuldades de adaptação para voltarmos a poder corresponder sem o Percy, com jogadores com outras características. Isso, claro, que dá trabalho, sem dúvida nenhuma, até porque o Miguel, como disse também, é um jogador que já esteve noutros patamares, um jogador que já experimentou outros campeonatos e sabe se posicionar muito bem em campo, sabe tirar partido das suas características, é um jogador que tem golo, como se costuma dizer, facilmente consegue criar situações para poder fazer golo. Ele dizia muitas vezes ao mister, a bola só tem que chegar lá em condições, porque a partir dali eu consigo ou tenho essa capacidade para poder resolver. Claro que é um jogador também que ao longo da época
apresenta sempre alguns déficits físicos, principalmente esta época não tanto, mas nas outras duas senti algumas dificuldades, principalmente quando jogávamos também em sintéticos, e a alteração de sintético para relevado fazia-se sentir por vezes mais em jogadores como o Miguel. A verdade é que foi um jogador esta época muito importante, porque com os golos que obteve ajudou em muito a equipa em vários jogos a conseguir os 3 pontos. Eduardo, como é que os jogadores respondem e se adaptam a essa versatilidade tática, a esses vários esquemas que o Torres Novas vai utilizando? É mais exigente para os jogadores? Puxa mais por eles? Claro que sim, claro que sim, claro que puxa mais por eles, são jogadores que o próprio treinador tem que ter muita confiança quando vai pedir a determinados jogadores para desempenhar outra função no campo, porque isso pode ser mal interpretado por parte dos jogadores. Eu posso lhe dizer que o Cláudio Major foi um jogador nesse aspecto fantástico, porque eu costumava dizer que só não jogou a guarda-redes, porque eventualmente quando eu tinha alguma baixa na equipa, algum setor que estava desfavorecido, era quase sempre ao Cláudio Major que eu recorria para colmatar essa mesma baixa, e quer queiramos, quer não, o próprio jogador também, porque neste caso o Cláudio, que é um jogador que gosta de ser mais ofensivo, gosta de jogar mais perto da baliza, se eu lhe vou pedir para jogar a 6 ou para jogar a central, mais dificuldade vai ter de chegar perto da baliza, e isso pode ser mal interpretado pelo jogador também. Mas, como digo, arranjei ali não só um grupo fantástico de jogadores, mas muitas amizades, e neste caso o Cláudio, um jogador que estava sempre aberto a essa, e tinha sempre disponibilidade para poder corresponder, fosse onde fosse, independentemente de ficar mais feliz ou menos feliz, mas estava sempre disponível. Eduardo, olhando para a tabela classificativa, olhando para o pódio, Ferreira do Zézer, Samora Correia, Fazendense, a diferença qualitativa destas 3 equipas foi assim tão evidente como a diferença de pontos quer fazer crer, ou não? Eu podia-me estar a contradizer agora, porque acabei de dizer que a tabela classificativa não engana, mas a verdade é que isto tem a ver também com o momento das equipas em determinadas alturas da época. Eu reconheço e acredito que independentemente de conseguirmos ou não vencer, neste caso, tanto o Ferreira do Zeza como o Samora Correia, uma vez que com o Fazendense foi repartido, acredito que pudéssemos ter possibilidades em determinadas alturas da época de vencer estas equipas. Neste caso, na primeira volta, foi até porque foram jogos, penso que Ferreira Zeza, Samora Ferreira logo consecutivos, e acredito que noutras fases da época em que estas equipas também pudessem não estar tão bem em termos de rendimento, que nós poderíamos vencer estas equipas, sem dúvida nenhuma que eram, neste caso estamos a falar de duas excelentes equipas, com jogadores acima da média, com muita qualidade, um Ferreira do Zézer muito regular ao longo de toda a época, o que fez com que chegasse ao final com esta margem, mas é como digo, tem a ver com o momento da época, e os momentos, para nós, esses momentos foram cruciais. Eu lembro no final da primeira volta que tivemos ali vários problemas, nomeadamente com jogadores que já falamos aqui, com o Miguel, que esteve ausente durante alguns jogos, com o Cris, que foi um jogador também em termos defensivos no central, que foi preponderante também, o próprio Cláudio, o Carlos Oliveira. Tivemos ali uma sequência de jogos em que não conseguimos contar com estes jogadores, e claro que num plantel como o plantel do Torres Novas, que tem ali uma base já bastante vincada, em que faltando 2, 3 jogadores destes jogadores
mais fundamentais, faz sem dúvida nenhuma toda a diferença, e penso que, na minha opinião, terá sido esse o fator preponderante para não conseguirmos, neste caso, em relação a estas duas equipas, conseguirmos discutir os jogos e conseguir tirar pontos a estas equipas. Pronto, olhando aqui para uma cábula e olhando para o trajeto do Torres Novas, entre início de janeiro, também princípios de abril, houve aqui uma série de 10 jogos consecutivos sem qualquer derrota, 7 vitórias, 3 empates. Estes números coincidiram de facto com aquele que pode ser considerado o melhor período do Torres Novas, sem lesões, castigos, outros impedimentos? Sim, sem dúvida que sim. Foi de facto o melhor período da época e como disse bem, se formos analisar, se calhar jogamos praticamente sempre com o mesmo 11 ou com uma ou outra alteração espontânea, mas conseguimos ter aí uma sequência de jogos em que tínhamos os jogadores todos disponíveis, e isso foi de facto fundamental para que esses números fossem alcançados. Eduardo, o melhor jogo e o jogo menos conseguido, o que é que vem desde logo à memória? Desta época? Desta época, sim. Desta época. O melhor jogo, sem dúvida nenhuma, não digo que tenha sido o melhor jogo, mas o jogo mais tranquilo, se calhar, foi o primeiro jogo da segunda volta, em que nós, aos 7 minutos, 6 minutos, estávamos a ganhar 3-0 ao União de Tomar, e conseguimos, já não me recordo se foi 5-0, penso que foi 5-0, porque é daqueles jogos em que o treinador acaba de sentar no banco, vê-se a vencer 3 jogos, praticamente nem precisa dizer nada, só a continuar que os jogadores se mantenham focados na tarefa. Não sei se foi o jogo mais bem jogado, mas em termos de estabilidade, digamos assim, em termos de resultado, e perceber que o jogo o resultado já não nos iria fugir e a vitória não iria fugir, terá sido se calhar esse jogo. Depois temos ali alguns jogos menos conseguidos, um jogo em que foi fundamental depois nas contas finais para mim, a não conquista do quarto lugar, foi quando fomos à glória do Ribatejo, em que a equipa não conseguiu corresponder, a equipa não esteve bem, demos uma parte de avanço ao adversário nesse jogo, e depois, quando quisemos reagir, já fomos tarde e acabamos por já no tempo de compensação sofrer o golo da derrota, e saímos sem qualquer ponto de glória do Ribatejo, e será se calhar o jogo que me fica mais marcado pela negativa, porque senti que tínhamos todas as condições para conseguir, até porque pronto, não é porque o adversário estava ou esteve sempre praticamente nos últimos lugares e acabou por descer de divisão, mas claramente que nós tínhamos melhores jogadores e tínhamos, eu não gosto muito de utilizar a expressão obrigação, mas tínhamos que pelo menos a obrigação de fazer mais para sair com um resultado positivo, e não o fizemos. E qual é que foi o adversário mais difícil de defrontar? Tivemos vários, pronto, já salientei aqui os períodos da época em que defrontámos os primeiros classificados e as dificuldades que tivemos sempre muitas dificuldades também com o Abrantes, em Abrantes, tanto no jogo do campeonato como no jogo de taça, muito equilíbrio nos jogos com o Fazendense, uma excelente equipa também, muito bem orientada, sempre com muito equilíbrio nesses jogos, com o Coruchense também, muito equilíbrio, em que a vitória podia sempre cair para qualquer dos lados. Penso que a equipa ao longo da época teve momentos muito bons, com jogos muito bons, em que me senti muito orgulhoso de estar à frente daquela equipa, da forma como os jogadores interpretavam os jogos e aquilo que deixavam em campo. O estádio do Dr. Alves Vieira ainda mete respeito aos adversários?
Sim, sem dúvida que sim. Aliás, eu quando no início da época dei uma entrevista à Hertz a dizer que tinha intenções de no final desta época fechar o ciclo em Torres Novas, muito por culpa da informação que me foi prestada pela direção de que o estádio iria para obras e que aquela parte do túnel, balneários, e queriam sofrer uma grande transformação e que o clube iria passar a época, neste caso a próxima época, a trabalhar na meia-via e andarmos com as malas às costas, como se costuma dizer. Foi uma das razões que me levou nessa altura a ter essa afirmação de que tinha intenção de fechar a época no final. Eu acredito muito sinceramente que para os jogadores que vão jogar a Torres Novas seja muito gratificante poder usufruir, neste caso principalmente da parte do relevado, porque quer queiramos quer não, para mim, eu continuo a achar que mete muito respeito aos adversários e ainda intimida um bocado os adversários, também fazendo com que os adversários, quando vão a Torres Novas, sintam orgulho de ir e fazerem os possíveis para conseguir sair de lá com um resultado positivo. Mas é, sem dúvida nenhuma, para mim, uma mais-valia para o Desportivo de Torres Novas e para os jogadores de Torres Novas continuarem a usufruir daquelas instalações. Competitivamente falando, tendo por base que vocês trabalham no relevado e tendo por base as outras realidades dos outros campos, até que ponto é que o Torres Novas é prejudicado por isso? Eu não acredito que seja prejudicado, pelo contrário, porque nós, eu tinha a possibilidade também de sempre que iríamos jogar em sintéticos, poder trabalhar no sintético, poder fazer uma adaptação ao sintético nas vésperas desses mesmos jogos. Portanto, isto, eu acho que, tendo melhores condições, não se pode dizer que seja prejudicado. E de facto que o Torres Novas, dos clubes por onde passei, foi um clube, e daquilo que eu tenho conhecimento também em termos gerais, é um clube que oferece muito boas condições. Na minha opinião, repito, poderia ser melhor. Há vários fatores, vários setores que deviam ser melhorados, mas penso que está no caminho e que as pessoas têm também isso identificado para poder no futuro melhorar e poder dar melhores condições também a quem trabalha lá. Eduardo, tendo em consideração quem já por aqui passou, a ideia geral é que o campeonato da primeira divisão distrital tem perdido qualidade. É essa também? Essa a avaliação que se pode fazer? Sim, esta época em especial esta época podemos dizer que sim, até porque os números não enganam. Houve um declive muito grande em relação às equipas que ficaram dos oitavos para cima e das equipas que ficaram para baixo. Logo por aí, em termos pontuais, nota-se essa diferença de qualidade. A verdade é que não está fácil e penso que cada vez mais difícil. Eu falo com alguns colegas meus e nós ainda vamos tendo, como eu tinha também, e a maior parte dos clubes tem jogadores a jogar com 36, 37 e por aí fora, e esses jogadores ainda conseguem de alguma forma motivar alguma rapaziada nova à exigência que lhes é pedida todos os dias. A verdade é que hoje em dia esta malta mais nova já não tem esse compromisso que assume, ao fim e ao cabo, no início da época, e a determinadas alturas da época esta rapaziada acaba por desleixar um bocadinho, porque, como eu digo, isto não é uma prova de velocidade, isto é uma prova de regularidade, e há períodos da época que quem
está por dentro sabe do que é que eu estou a falar, que são muito difíceis e custam muito a passar, inclusivamente para as equipas técnicas, para os treinadores, porque também têm família, porque também adoecem em determinadas alturas da época, e isto quer queiramos que não, e porque também se cria alguma saturação a determinada altura da época, e se não formos muito fortes psicologicamente para conseguir superar e ultrapassar estas dificuldades, e conseguindo em termos de líder também passar essa mensagem ao grupo da importância de conseguirmos ultrapassar estas adversidades, por muito que elas custem, claro que depois acaba por se pagar a fatura no final, em termos pontuais, em termos de classificação também, e como digo, o Torres Novas é um clube um bocadinho à parte da maior parte dos clubes, porque tendo os jogadores uma proximidade muito grande com o clube, e sendo também todos praticamente ali de muito perto, e tendo o clube também a possibilidade de que não existe com muitos, de poderem treinar às horas que neste caso nós treinávamos, porque os jogadores, a maior parte deles, às 9h15 já estavam em casa sentados para poder jantar com as suas famílias, e a maior parte dos clubes, das equipas, estão a treinar a essas horas até às 10 e tal, por aí fora. Isso quer queiramos que não, são motivos também para que os jogadores sintam essa responsabilidade e tenham esse compromisso. Mas é como digo, não é fácil de todo, numa época inteira, conseguir que isto seja unânime e que consigamos manter toda a gente focada na tarefa e toda a gente disponível. Mas foi um grupo com compromisso, estiveram sempre do lado, todos a remar para o mesmo lado. Sim, claro que há situações pontuais, houve aqui algumas situações em que foi necessário intervir, foi necessário sensibilizar, foi necessário por vezes também falar com alguns desses jogadores da minha confiança maior, jogadores já com uma outra maturidade, para poderem dar uma palavra, neste caso algum jogador que estivesse a tentar seguir outro caminho que não era o caminho adequado. Mas isto faz parte e ao longo da época com certeza que em todas as equipas isto existe, mais ou menos, mas quando é demais acaba por depois refletir também no rendimento da equipa. Pronto, Eduardo, eu não queria também deixar de aproveitar esta entrevista para falarmos do futuro. Estamos perante um treinador que por onde passa consegue efetivamente realizar bons trabalhos, e neste caso mais recente é um nome que fica na história do Torres Novas. Este trabalho mereceu aqui algum tipo de abordagem de outros clubes? Sim, posso lhe dizer, não lhe vou dizer o nome do clube por respeito aos seus responsáveis, mas posso lhe dizer que tive um convite e uma proposta de um clube da Primeira Distrital, que nós analisámos e tentámos encontrar condições para poder vir a representar, mas de facto por algumas razões que não interessa para agora, não conseguimos chegar a acordo, mas foi um convite que me honrou, sem dúvida nenhuma, porque é um clube também com muito prestígio no futebol distrital e nacional também, mas não chegámos a acordo e estamos receptivos a algum convite, a alguma proposta, sabendo eu que nesta altura praticamente todas as equipas têm, como se costuma dizer, a casa arrumada e já estão a preparar a próxima época com outras pessoas. Vamos estando atentos e vamos estando também tranquilos neste caso. É como eu costumo dizer lá em casa, este período de férias vou conseguir ter as férias que normalmente não temos, porque quando estamos de férias o telefone não para de tocar, porque já estamos a trabalhar e a fazer o planeamento da época e também, neste caso, a tentar ver jogadores para poder reforçar as equipas e não há aquele descanso normal. Em princípio vou ter esse descanso, se é bom ou não o futuro dirá, como é lógico, mas estamos tranquilos porque
temos a perfeita noção também, como disse, do trabalho realizado, e sem desejar mal a ninguém, como é lógico, sabemos que a Chioli, mais tarde ou mais cedo, poderá haver uma situação em que as coisas não estão enquadradas naquilo que eram as perspectivas dos responsáveis dos clubes, e poderá surgir algum convite ou não. Neste caso, também aproveitando as férias e este período, vou tentar também melhorar a nível pessoal, a nível de treinador também, tentar fazer aqui algum acompanhamento. Tenho ideia de tentar fazer um acompanhamento também a um nível superior, pelo menos tentar ali acompanhar um microciclo, uma semana, 2 semanas de treino, e tentar perceber como é que as coisas funcionam também, porque nós estamos sempre a aprender, e eu sou daquelas pessoas que desde que seja para evoluir, estou sempre receptivo para aprender, seja com os jogadores, seja com diretores, seja com outros treinadores, outros colegas, sejam mais novos, mais velhos. Isso para mim não é importante. Eu, neste caso, já estou a chegar à idade da reforma, digamos assim, mas estou sempre receptivo a aprender, e gosto muito de aprender, e sempre disponível também. Portanto, será um período também de aprendizagem, com algumas formações que pretendo fazer também, para reforçar, neste caso, as minhas capacidades, para poder estar apto e disponível quando e se surgir algum convite. Mas, Eduardo, há lugar a algum sentimento de tristeza, de injustiça? Alguém que, por onde passa, realiza bons trabalhos e de um momento para o outro está nesta situação? Não, de maneira nenhuma, e aliás isto é perfeitamente normal, e quando eu dei aquela entrevista no início da época que tinha intenção de fechar o ciclo em Torres Novas, sabia que corria esse risco se eu levasse avante eu próprio essa decisão. Portanto, de maneira nenhuma. Houve aqui algumas situações em que eu mostrei algum desagrado da forma como as coisas decorreram e da forma também como as pessoas me abordavam, precisamente aqui por causa do União de Tomar, porque efetivamente fui convidado pelo Sr. Joaquim da Jovem Quadro, quando estava a preparar uma direção para se poder candidatar a presidente, e fui convidado, e seria eu o treinador do União de Tomar se essa candidatura tivesse seguimento. Essa candidatura não teve o seguimento, até porque a determinada altura, publicamente também, o Sr. Joaquim fez esse comunicado que já não seria candidato a presidente da União de Tomar, e aí houve alguma confusão da parte das pessoas, nomeadamente também da presidente do Torres Novas, em que salientou numa entrevista que eu tinha sido convidado para treinar a União de Tomar, quando já era o atual presidente que estava a formar uma lista para candidata a presidente da União de Tomar. E foi aí que eu depois falei com ela e tentei esclarecer a situação também, porque eu gosto das coisas bem esclarecidas e bem claras, e esclareci com ela que ela estava a falar de uma pessoa que já não era candidata, e ela fez confusão e pediu-me muitas desculpas, como é lógico. A verdade é que isso foi público, e muita gente que ouve a Hertz me abordava na rua, inclusivamente o próprio Presidente da Câmara, que há bem pouco tempo me veio dar os parabéns porque eu era o treinador do União de Tomar, e eu simplesmente lhe disse: eu não posso ser treinador do União de Tomar se não for convidado para ser treinador do União de Tomar. Portanto, ele ficou também um bocado admirado com a situação, mas é isso que eu tenho feito ao longo deste tempo agora, é tentar esclarecer as pessoas de que, de facto, nesta atual direção não houve nenhum convite para treinar a União de Tomar. Desejo toda a sorte do mundo à equipa técnica que vem, uma vez que até um dos adjuntos era meu adjunto também em Torres Novas, e uma pessoa com quem
eu criei laços de amizade muito grandes. Desejo toda a sorte do mundo, como é lógico, para a União de Tomar e para esta equipa técnica, e é como digo, estas coisas do futebol funcionam mesmo assim. Não estou a desejar mal a ninguém, nem estou a desejar que as coisas corram mal em qualquer clube que seja. Agora, nós sabemos que a vida de treinador é mesmo assim, e de um momento para o outro. Foi assim que eu entrei em Ferreira do Zézer à segunda jornada. E depois tivemos um período de 5 épocas. Foi assim que eu entrei em Torres Novas à quinta jornada, e depois tivemos um período de 3 épocas. Portanto, é como digo, nós estamos tranquilos e serenos, sabendo do trabalho que foi realizado. Isso vale o que vale, como é lógico, mas percebendo e tendo condições para poder abraçar qualquer projeto que possa surgir. Há no Distrital lugar para projetos que ofereçam tranquilidade a um treinador? Olha, Cristiano, eu uma vez ouvi o meu padrinho Manuel José dizer, numa entrevista também, que os projetos era para os arquitetos. E a verdade é essa. Isso, por muito que nós queiramos falar em projetos, quando não há resultados, os projetos vão para a gaveta. Pode efetivamente haver projetos, sim, mas quando não existem resultados, esse projeto deixa de fazer qualquer sentido, porque as pessoas querem ganhar, e dificilmente o Feliciano me consegue falar de algum clube, alguma equipa em que não ganha e os responsáveis mantêm os treinadores. Portanto, neste caso, quando não havendo resultados para aquilo que são, neste caso, as perspectivas do clube, logicamente que os treinadores e equipa técnica são os mais responsabilizados por isso. Acredito eu, o sonho de treinar noutro patamar ainda está bem vivo ou não? Cristiano, claro que é assim, eu não lhe posso dizer aqui, olha, eu gostava de ir treinar para o estrangeiro. Se eu não falo línguas, terei alguma dificuldade em poder ambicionar e treinar para o estrangeiro. Mas é claro que a gente nunca sabe. Eu nunca esperei, muito sinceramente, nunca esperei ir treinar o Torres Novas. Foi um clube que nunca me passou pela cabeça eu poder ir treinar o Torres Novas. Pensava noutros clubes aqui à volta, por proximidade, poder treinar, alguns clubes também que representei, alguns clubes que tenho alguns laços, mas o Torres Novas era um clube que nunca me passou pela cabeça eu poder representar como treinador. E é a tal coisa, isto de um momento para o outro, nesta vida de treinador, tudo pode acontecer, porque neste caso estamos a falar de um Torres Novas que vamos supor que eventualmente que o Torres Novas pudesse subir divisão e que as pessoas me convidassem a ir com a equipa para um campeonato de Portugal. Isto são coisas que nós não podemos dizer que não. Provavelmente se perguntasse também ao Gonçalo, antes de subir divisão ao campeonato principal, ao campeonato de Portugal, se ele ambicionava ir com o Fátima para aquele campeonato, ele provavelmente iria meter ali algumas reticências em relação a isso, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, até porque, e aproveito também para lhe dar os parabéns ao Gonçalo pela época, a magnífica época que fez, e só dignifica também aqui a nossa zona, porque inicialmente quando foram, que é aquilo que tem surgido na maior parte das equipas, quando subiram, aquilo que se falava era com o Fátima, e não estando ali a fazer grandes contratações, que o mais provável seria o Fátima voltar aos campeonatos distritais, e neste caso o Fátima fez uma campanha extraordinária, inclusive com a possibilidade até de subir mais um patamar. E isso deve-se ao trabalho e à oportunidade que dão também, neste caso, à equipa técnica de poder desenvolver esse trabalho, e está à vista de todos. Muito bem, Eduardo, já estamos então na reta final deste espaço de entrevista aqui no Hertz Desportivo. Algo que tenha ficado por dizer, algo que nesta altura importa acrescentar? Essencialmente é agradecer às pessoas que neste caso a Rádio Hertz, que fez um trabalho fantástico ao longo de toda a época, que tem sido a panagem das outras épocas também, e sem dúvida nenhuma que é muito gratificante
para mim pessoalmente, como treinador, poder ter a Rádio Hertz constantemente a dar-me a oportunidade de divulgar o meu trabalho. Um agradecimento especial à Rádio Hertz e ao Feliciano neste caso, e agradecer às pessoas que estiveram comigo e que me têm acompanhado, neste caso o João Tapadas, que neste período destas praticamente 3 épocas acompanhou-me sempre também, e foi uma pessoa que esteve sempre disponível também para tudo o que lhe era solicitado, e o Paz Miguel, que lá em Torres Novas também, que foi uma pessoa que senti que esteve sempre comigo e que me acompanhou também sempre nas minhas decisões. E por último também o Vítor, que nesta última época também o Vítor Sérgio esteve comigo, e agradecer a toda a estrutura do Torres Novas a oportunidade que me deu, a visibilidade que me deu também, porque deu-me, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade de ter outra visibilidade, e a todos os jogadores, sem exceção, mesmo aqueles que saíram amuados ou chateados, que não foram muitos, felizmente, e congratulo-me mais uma vez por isso, porque ao longo destas 3 épocas, se calhar se tivemos 2, 3 jogadores que tenham saído por insatisfação de poder ou não jogar menos, sem dúvida nenhuma que para mim é motivo de orgulho e um agradecimento a todos. Muito bem, Eduardo, nós também agradecemos pela pronta disponibilidade sempre para estar connosco, fazendo votos para que esse regresso ao ativo seja o mais breve possível. Muito obrigado e até breve. Okay, obrigado e boas férias também para todos. Obrigado. Eduardo Fortes, aqui o Tomarense, técnico tomarense Eduardo Fortes, aqui nesta entrevista Hertz Desportivo, um balanço a este trajeto nesta última temporada no Clube Desportivo Torres Novas, mas também aqui um balanço mais global, olhar para as conquistas, o nome que fica para a história do histórico emblema torrejano, com marcas na Taça Ribatejo e também na Supertaça Dr. Alves Vieira. Assim finalizamos mais este Hertz Desportivo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.